Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mister Overthinker. E hoje nós trazemos um assunto específico para tratar É nesta verdade. pequena conversa casual. Sim. Diz-nos, Tiago, O qual é o assunto? assunto é como começar no bodybuilding. Ou como começar no geral, no ginásio, não é? Sim. Podemos Sim, falar dos dois pontos, mas se calhar o melhor é começarmos pelo sim, sim, sim. como começar no ginásio. E nada melhor para explicar do que tu explicares como é que tu começaste o ginásio. Como é que eu comecei no ginásio? Eu comecei, no fundo, eu acho que um pouco como quase toda a gente começa, numa de ir à net, ver o que é que se fazia, hum, e abusar, abusar disso. Apesar, não é? Ah, eu acho que é um pouco assim que a maior parte das pessoas faz, embora não seja o mais correto de todo. Yeah. Mas no fundo foi isso que eu fiz. Eu acho que comecei por fazer ahm, logo um bro split, ou seja, dividir por grupos musculares por treino. ahm, e estava a fazer um volume ridículo para quem está a começar. Yeah. Mas lá está, até correu bem, não tive nenhuma lesão porque sempre tive bastante cuidado com a minha técnica. Isso é algo que vamos falar de certeza. Mas foi assim um pouco que eu comecei. Fui à net sem saber nada do que estava a fazer, e fui experimentando. E tu, como é que tu começaste? Eu, por acaso, a primeira vez que eu toquei num peso já foi com alguém auxiliar, ou seja, alguém já estava a ver o que é que eu estava a fazer, porque na altura eu jogava basquete e para quem não sabe, eu sempre fiz desporto da minha vida toda e o desporto que eu mais fazia era basquete. Joguei durante 10 anos e chegou uma altura em que pá, nós tínhamos mesmo que começar a treinar força porque a diferença de idades fazia ali estruturalmente fazia muita diferença. E eu que sempre, se calhar, joguei tanto no meu escalão como em escalões acima, quando eu ia jogar aos escalões acima, notava-se que eu era um menino ao pé de homens já formados. E então eu lembro-me que a primeira vez que eu fui a um ginásio foi num campo de férias de basquete, em que um dos nossos treinadores disse: Olha, vocês agora todos os dias têm de ir para o ginásio, têm aqui o vosso plano e nós vamos acompanhar-vos a fazer os exercícios. Pá, e eu honestamente eu não me lembro dos treinos que eu fazia. Sei que tinha muitos agachamentos, tinha muitos pistol squats, mas era muito, ou seja, era muito força de pernas e era muito Para para nós basquete. saltarmos mais e corrermos mais e tudo mais. Ahm, Estás-me a ouvir? Sim, 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 sim. Que isto aqui, isto parou. Depois, quando eu deixei de jogar basquete, aí sim é que eu entrei numa do vou tirar o curso do YouTube e vou, e vou começar a treinar para bodybuilding. Lembro que eu só queria ficar grande. O meu objetivo é, pá, eu pesava na altura 64 quilos ou 65 e eu só dizia, pá, não, agora quero ficar grande, quero chegar aos 80 quilos, quero meter respeito e não sei o quê. Então, pá, comecei a ver vídeos do David Leite na altura e eu só pensei, ok, vou fazer o treino de David Leite. Pá, então comecei a fazer agachamentos, deadlifts e supino, tipo, todos os treinos, tentar fazer one rep max todos os treinos. E, por um lado, foi horrível, porque não é a maneira correta de se abordar o início do ginásio, mas, por outro lado, essa loucura, por assim dizer, também fez com que eu tivesse ganhos rápido, porque tu no início, tudo vai funcionar tudo o que tu faças vai funcionar, são aqueles chamados newbie gains. Então eu cheguei a fazer treinos de David Blade, que era um bocado mais low volume. Depois comecei a fazer treinos tipo de top tier bodybuilding, tipo, sei lá, Ronnie Coleman e o caraças, que era tipo 30 séries por treino, e eu ficava todo lixado. Mas depois lá está, com a experiência e ao treinar com outras pessoas também fui colhendo mais e mais informação, fui sabendo o que é que devia e o que é que não devia fazer. Mas basicamente foi isso. O meu início também foi assim muito à toa. Eu lembro-me agora que os primeiros meses no ginásio eu estava a fazer um split que nem era mal de todo. Era do género, fazia uma semana, acho que era 3 séries de 8 repetições em todos os exercícios. Depois na Uhum. semana a seguir fazia, acho que era 3 de 6 em todos os exercícios. E depois na semana a seguir, acho que
chegava a ir aos 3 de 4 repetições em quase Aham. todos os exercícios, e depois na semana a seguir acho que passava para 3 de 12 e ia fazendo assim. O que, pronto, discutível, mas acaba por também não ser assim tão mau. Pelo menos eu não acho que Imagina, seja assim tão horrível como fazer, one rep max em todos os treinos. acho que o One Max é muito pior do que tu fizeste, porque se nós formos a ver, vá, a nível científico, tu vais obter sensivelmente a mesma resposta hipertrófica se treinares entre 6 a 30 repetições. Portanto, aqui dentro, tu só tens de procurar aquilo que funciona melhor contigo. Bom, Uhum. só tens de ver o que é que funciona melhor contigo. Eu, na altura, eu lembro-me que ainda havia muito aquela coisa de, bom, tu fazes 8 a 12 para hipertrofia, se tu vais 12 a 15 já é para tonificar, e se fizeres abaixo das 8 já é para ganhar força. A verdade é que tu ganhas força, de 6 a 30, ganhas hipertrofia de 6 a 30, e mesmo que tu queiras tonificar e secar, tu podes treinar de 8 a 30 ou de 6 a 30. Seja como, eu acho que no início o mais importante é execução, ou seja, ter a certeza que estás a fazer a técnica correta. Aliás, isto é o Guilherme de 2022 a falar, não é o Guilherme de 2016 quando comecei a treinar. Mas é técnica, principalmente a técnica, e estilo de treino. Aquilo que as pessoas às vezes ignoram muito o estilo de treino, mas há vários estilos de treino. Há o low volume, high volume, low frequency, high frequency, low intensity, high intensity. Há várias maneiras de treinar e todas funcionam, mas cada uma delas funciona na pessoa certa. Portanto, eu acho que é principalmente a técnica e depois descobrirem aquilo que as pessoas gostam mesmo de fazer no ginásio e não Sim. irem atrás daquilo que o vosso uh, 9 to 5 influencer vos diz para fazer. Sim, Basicamente é isso. eu acho que isso é um dos pontos principais que tu tocaste aí, é o facto de cada coisa resultar para cada pessoa, mas ainda assim o mais importante ser a pessoa gostar realmente daquilo que está a fazer. Sem Eu dúvida. acho que não gostando, não interessa se é aquilo cientificamente mais correto, ah, a pessoa acaba por não aproveitar cada treino e acaba por não gostar de ir treinar, acaba por não ser o melhor cientificamente para aquela pessoa. No longo prazo, ou estás a fazer uma coisa que tu gostas, ou tu vais abandonar o barco. Tenho a Sim, certeza absoluta. sim. E lá está, é aquilo que há uma quote, eu não sei se é bem assim que a coisa está escrita, mas basicamente é a pessoa que gosta de andar vai andar muito mais, ou vai fazer muito mais do que a pessoa que gosta do produto final, por assim dizer. E acho que Uhum. também falámos um bocadinho disso no último podcast. Sobre o Se processo. tu gostares do processo, os resultados vão chegar. Independentemente do como tu fazes o processo, desde que o faças. Agora, se tu estás tipo, não, eu tenho que ser analítico. Imagina que tu nem gostas de ser analítico, tu nem gostas da ciência, nem gostas de nada desta porcaria, só queres treinar. Se te começam a dizer, olha, tens de escrever todos os teus pesos, todas as tuas repetições, todos os teus treinos, tens de estruturar assim, assado, cozido e frito, a pessoa vai se fartar muito, muito, muito rapidamente. Para Sim, além de que no processo, como não está a fazer uma coisa que gosta, provavelmente os resultados não vão ser sequer perto de razoáveis. claro. Pelo menos esse é o meu take nisso. Sim, não, perto daquilo que poderiam ser, isso é sem dúvida. Eu acho que uma das melhores formas para uma pessoa começar, no ginásio em geral, e mesmo no bodybuilding também, seria, arranjar algum tipo de acompanhamento. Eu diria que Sim, isso eu já ia tocar nisso. muito pouca gente, não beneficiaria de um acompanhamento de alguém que sabe realmente aquilo que faz e que Toda a gente, pois, toda a exato. gente vai beneficiar disso. É, Até eu tenho alguma experiência, até tu que tens alguma experiência, íamos beneficiar disso. sim, sem dúvida. Eu acho que, dá para ver claramente se formos falar do bodybuilding em específico, a maior parte a maior parte ou quase todos, praticamente todos os principais bodybuilders, de competição têm um coach que lhes diz o que fazer. Claro. E se até eles que são avançados estão neste mundo e a treinar há anos e anos e anos e anos, como é que uma pessoa que começou agora não iria beneficiar disso? Impossível. Eu acho que o problema neste sentido é porque, pá, se formos a ver, a maioria das pessoas que começam são jovens. E quando eu digo jovens, é entre os 16 e os 18 anos, é quando as pessoas começam a ganhar. E tem tudo a ver com, por exemplo, a puberdade. Nós entramos na puberdade, o nosso corpo começa a mudar, os nossos interesses começam a mudar, começamos a ficar mais,
não é obcecados, mas começamos a dar mais importância à maneira como o nosso corpo está, o que é que vestimos, como é que andamos, e essas coisas todas. E então acho que é nessa altura que as pessoas entram no ginásio. Eu, por exemplo, entrei com 18 anos para o bodybuilding, por assim dizer. E claro que a maior parte dos miúdos em Portugal de 18 Não anos não tem. tem dinheiro com. E aí é que entram as redes sociais, e aí é que pode fazer sentido e que faz realmente sentido nós guiarmos pelo YouTube. Hoje em dia, pelo TikTok, há tanta informação no TikTok ou pelo Instagram. Agora a questão é filtrar. O problema das pessoas é que elas não filtram. É aquilo que lhes aparece à frente é lei e as pessoas não têm nenhum senso nenhum senso comentativo ou de argumento, ou Uhum. seja o que for. Eu E acho acho que isso que estraga muito a cultura, por assim dizer. sim, e eu acho que seja para arranjar um coach, seja para ver nas redes sociais ou no YouTube o que é que ou seja quem for que nos vá dizer o que é que nós devemos fazer, nós devemos ter a certeza que aquela pessoa devemos certificar-nos, ou seja, ir nós à procura e ter a certeza que aquela pessoa sabe o que é que está a fazer e a dizer. Porque lá está, hoje em dia, nas redes sociais basta teres um bom corpo, fazeres um conteúdo que fica viral e és coach. E isso pode não ser o melhor. Portanto, lá está, cabe a cada um ir ver, saber se aquela pessoa realmente sabe o que é que está a fazer, se tem condições para te dizer o que fazer. E isso com um coach Sim, também. Isso com um coach também. claro. Eu acho é que, por exemplo, hoje em dia nós avaliamos muito o trabalho das pessoas de acordo com o sucesso delas. E o que acontece? Por exemplo, vamos falar do bodybuilding porque é disso que estamos a falar. Eu posso dizer que o facto de eu ter ganho duas competições tipo back-to-back, que me deu uma visibilidade gigante e fez com que eu ganhasse clientes só por causa disso. E as pessoas nunca me perguntaram se eu tinha um curso, percebes? Verdade que tenho um curso sim, e verdade que estou apto a ajudar essas pessoas, mas eu nunca recebi, por exemplo, uma mensagem ou numa client call, seja o que for, nunca me perguntaram, ok, e qual é que é o curso que tu tiraste? Tipo, onde é que tu tiraste o teu curso? Mostra-me o teu diploma. Porque a verdade é esta, tipo, ninguém quer saber. As pessoas olham para o teu corpo, ok, tens um corpo decente, principalmente os homens, olham para o corpo do outro homem e ficam, ok, eu quero ficar assim. Pumba, és tu. Percebes? E é assim que funciona a nossa indústria em Portugal. Não interessa se tu sabes mais ou menos, desde que tu tenhas um corpo, é o teu portfólio. Sim, E a certo ponto isso é válido, porque assim, se eu vou a um nutricionista, eu quero emagrecer e o meu próprio nutricionista não tem cuidados alimentares, eu fico a pensar, será que tu és a pessoa indicada para me ajudar? Portanto, até certo ponto é válido. Agora, acho que as pessoas, sem dúvida, que deviam sempre procurar alguma ajuda, e contra mim falo, porque nunca procurei ajuda em termos de treino. Mas, por exemplo, hoje em dia já começo a ponderar, por exemplo, contratar alguém para me tratar da parte do treino e não só da dieta. ok, boa. Outro ponto que eu acho que é importante, é as pessoas, isto considerando que as pessoas não vão para a opção de escolher um coach, escolher Uhum. um treinador, hum, é começarem a fazer demasiado. Hum, Como tu falaste há bocado e bem, os newbie gains, quem é iniciante no ginásio, ah, está estudado que com muito pouco consegue bastante. Sem dúvida. E isto eu acho que resulta para, se estivermos a falar de volume, resulta também possivelmente se estivermos a falar de frequência. Acho que já não resulta assim tão bem se estivermos a falar de intensidade. Hum, Acho que a intensidade deve estar sempre alta. sim, mas eu acho que um dos erros que as pessoas fazem no início é querer fazer tudo, 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 tudo. Eu lembro-me, eu fazia pá, aí uns 5 ou 6 exercícios diferentes para peito por treino e fazia, acho que repetia 2 ou 3 vezes por semana, já não me recordo. É ridículo, é ridículo no sentido em que é estupidamente desnecessário para quem está a começar. Sem dúvida. Mas Eu eu acho acho que isso que também vai criar o gosto do ginásio, honestamente. Quanto mais tempo passas lá, tu queres passar lá mais tempo, portanto, treinas mais e tudo. Portanto, há várias componentes que podem influenciar o início da tua jornada. Mas sem dúvida que, principalmente no início, menos é mais.
Sim, sem dúvida. lá está. Isto vai tudo depender de pessoa para pessoa. Tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. Eu penso que seja o mais eficiente, fazer menos e com menos, lá está, pensar no longo prazo sempre. Uhum. Hum, Porque fazendo mais, acaba por haver sempre mais um risco de, ah, pensando que estamos no início, a técnica não estar correta, hum, a carga ser demasiado alta para aquilo que a pessoa realmente consegue fazer, e isso tudo pode causar lesões, e lesões que depois nos deixam fora do ginásio durante bastante tempo. Verdade. Hum, e lesões especialmente que no longo, longo prazo vão lá continuar e a pessoa tem de saber, tem de aprender a lidar com elas. E lá está, eu estou a falar numa de tentar evitar isso ao máximo, porque a minha mentalidade é muito disso. Nesse aspecto eu diria que começar com menos é de facto mais. Sem dúvida. E eu não posso necessariamente falar de mim porque eu não tenho nenhuma lesão condicionante desde que comecei a treinar. Fiz muita coisa estúpida, mas graças a Deus nunca me aconteceu nada que me impossibilitasse de treinar. Aliás, no outro dia fiz um story, porque agora que fui operado, estou neste momento, hoje é dia 14, estou há oficialmente 14 dias sem treinar, o que para mim é a loucura. Porque lá está, em 6 anos, eu nunca tive nada que me impossibilitasse de treinar durante 14 dias. Portanto, isto também está a ser um novo processo para mim de aprender a fazer menos para ter mais. E isto é o exemplo perfeito, porque quanto mais eu fizer agora, que não é suposto, pior vai ser no futuro. E acho que, principalmente os jovens que muitas vezes começam a treinar e depois querem carregar mais peso e querem subir o ego e querem sentir confiantes e tudo mais, exageram. Isso eu tenho a certeza absoluta que exageram. Mas também há uma zona cinzenta. Eu vou trazer um nome aqui. Não é que eu queira trazer tipo nome de pessoas influentes para o nosso podcast, mas há um indivíduo que é o Simão Lameiro, e eu não sei se ele ouve o podcast ou não, mas ele é tipo estrela de TikTok e ele defende muito o treino optimal e defende que as pessoas devem fazer tudo 100% correto. Eu não apoio, mas, e é aí que entra aquela zona cinzenta. Eu acho que as pessoas no início da sua jornada de ginásio de ganho de massa muscular devem fazer as coisas bem, mas não se devem preocupar em demasia quando ainda não controlam sequer o básico. Percebes o que é que eu estou a dizer? Uhum, uhum. E eu acho que as pessoas, quando começam a paixão de forma muito analítica e muito pensada e não se deixam levar pelo impulsivo, eu acho que pode ser também, pode levar a certas consequências como perder o foco porque não estamos a fazer uma coisa que gostamos, perder o foco porque estamos a fazer uma coisa completamente controlada. E nós somos seres humanos, tipo, nós erramos, nós falhamos e ao fim e ao cabo são essas coisas que nos vão fazer aprender. Portanto, eu sou muito apologista que os jovens principalmente devem errar muito no ginásio, de forma segura, mas que devem errar, principalmente para aprender. Claro, sim, só assim, exatamente, só assim é que sabemos realmente, só assim é que aprendemos e sabemos realmente aquilo que gostamos. Mas eu concordo com isso de não deve ser sempre otimal, especialmente no início para quem está a começar, porque é uma coisa que, nem os atletas mais avançados conseguem dominar a 100% em todos os treinos, ah, especialmente se estivermos a falar para um atleta iniciante, é demasiada coisa. É demasiada Muito. coisa e se a pessoa se foca só nisso, lá está, acaba por nem estar a desfrutar do treino. A cabeça Sem dúvida. nem está a treinar sequer. A cabeça não está a treinar. Ok. Ah, então acaba por não ser benéfico também até nesse sentido, porque, ok, se calhar poderia ser a forma da pessoa ter mais ganhos e a longo prazo ser o melhor, mas será que ele a longo prazo vai estar ainda a treinar? Eh, se não Essa gostar, é a real não questão, gostar? exatamente. Eu acho que, e vou só dar um exemplo e depois vamos fazer aqui uma coisa meio que engraçada. Ahm, eu vou dar o exemplo de, por exemplo, clientes que vêm para mim e que têm menos de um ano de experiência de ginásio ou que só têm um ano de experiência. Um ano de experiência, pessoal, não é nada. Tipo, um ano de ginásio não é absolutamente nada. É nada concordo. Um ano de ginásio é o suficiente para tu teres ganhos musculares visíveis, mas não quer necessariamente dizer que tu estás a fazer as coisas bem. Então, aquilo que eu costumo fazer com os meus clientes que têm um ano ou menos de ginásio é, eu não quero que eles se preocupem
em tempos de execução, eu não quero que eles se preocupem em tempos de descanso, eu não quero que eles se preocupem em o que é mais optimal. Eu quero é que eles se preocupem principalmente na técnica e em terem intuito naquilo que estão a fazer. Nós não estamos a mover uma carga do ponto A ao ponto B, nós estamos a tentar contrair um músculo do ponto A ao ponto B. E eu acho que criar esse know-how é Uhum. o mais importante numa fase inicial, ou seja, perceber como é que os músculos funcionam e trabalhar com os músculos que queremos, ao invés de trabalharmos contra a força que cada peso produz. Porque nós não estamos ali para lutar contra o peso, nós estamos ali para usar o peso como um utensílio. E só depois, mais para a frente, sim, preocuparem-se com o tempo de execução, sim, preocuparem-se com progressive overload, sim, preocuparem-se com supersets e coisas assim, que isso é outro assunto completamente à parte. Mas pronto, Tiago, se tu pudesses dar três fatores super importantes ou três dicas para quem está a começar agora o ginásio, isto antes de entrar na parte de quem quer começar o bodybuilding, portanto, para quem quer só começar a treinar no ginásio, quais seriam os teus três pontos fundamentais? Eu diria forma ou Ok? técnica, hum, intensidade Ok. e ouvir o corpo. Eu Olha, por acho acaso não estava à que espera dessa. sim, eu acho que são há muitas coisas importantes, estas seriam as que eu talvez, meteria como mais importantes. Lá está, a forma já falámos, hum, intensidade, isto porque foi como acabaste de dizer, hum, o corpo no início precisa de pouco estímulo, ah, mas ele precisa de estímulo interno, que é diferente de estímulo externo, que é aquela coisa que nós vemos dos pesos a saltar de um lado para o outro Yeah. e uma pessoa não está de facto a usar o músculo. E eu acho que lá está, é preciso intensidade, mas com intuito. E depois, ouvir o nosso corpo, porque vai também de encontrar aquilo que já falámos, de fazer aquilo que uma pessoa gosta, aproveitar o tempo no ginásio e também de não exagerar, porque muitas das vezes quando nós estamos a exagerar, seja por causa do ego, seja por causa do que seja, o nosso corpo dá sinais. E nós temos de aprender a ouvi-lo, e isso é uma coisa que vem com o tempo. Era hum, isso que eu ia dizer. mas acaba por quanto mais cedo nós conseguirmos fazer, acho que é bastante benéfico. Eu acho que isso de ouvir o corpo é muito importante. O problema é que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é que estão a ouvir ou o que estão à procura de ouvir, por assim dizer. Porque um cardiologista se calhar consegue ouvir o teu coração e perceber que alguma coisa ali não está bem. Mas é Sim, porquê? Porque ele tem o skill e tem a experiência para perceber o que é que não está bem. E eu acho que o principal objetivo nesse do corpo é, por exemplo, se não estás a conseguir recuperar as suas sessões, se estás a ficar super durinho sim, as tuas sim, sessões, ou se não estás a conseguir dormir como deve ser, ou se o teu apetite está off, provavelmente não estás a fazer alguma coisa bem. E acho que se calhar o ouvir o teu corpo é a dica mais importante, ou aprender a ouvir o teu corpo é a dica mais importante que tu podes dar, juntamente com a técnica. Eu acho que sim, sim. sim, sim. Era também nesse sentido, claramente, a questão do descanso. Muitas das vezes as pessoas no início, ainda estou um pouco dorido, mas vou treinar Mas à dá para ir. mesma. Sim, está-me aqui a senti agora aqui um pouco um desconforto no ombro, mas bora, vamos meter mais peso. É também nesse sentido, óbvio que é tudo coisas que podem correr bem, podem correr mal, mas quanto mais cedo aprendermos, que o descanso também é importante, o descanso se calhar é mais importante que o treino, porque é aí que de facto há a síntese proteica. É, Hum, eu acho que eles trabalham os dois tipo em sim, sinergia, porque sim, não vale a pena estar a claro, descansar demais, não treinas o suficiente. claro, Mas sem dúvida, sem dúvida. Em todos os mas sentidos, eu, por exemplo, a minha recuperação preciso muito de dormir. E lá está a minha recuperação está a andar rápido porque eu respeito realmente os meus períodos de sono. E acho que isso é muito importante. sim. Pronto, estes são os meus e os teus 3 pontos chaves. Diria forma, só pela segurança, eu metia esse em primeiro lugar, portanto, a técnica. Em segundo lugar, eu metia o gosto, sem dúvida, porque é como eu disse, e como eu tenho vindo a aprender, não interessa se é coisa mais cientificamente provada, se não gostares de a fazer, tu vais desistir ou não vais ter Sim, resultados. E o terceiro ponto será, li- isto vai parecer muito vago, mas objetivos. sim, Eu sim, acho que, eu podia dizer os mesmos pontos que tu, porque estão os três corretos, mas eu acho que
estes três objetivos também são muito importantes, estes três pontos também são muito importantes, e principalmente o último, que são os objetivos. Porque tu não, se tu vais entrar no ginásio, começas a treinar, mas não sabes em que direção é que estás a ir, é aquilo que eu digo, um barco no meio do oceano sem destino não chega lá nenhum. Sim. Sem dúvida. E ainda bem que Por isso, trouxeste pontos diferentes. Ainda bem que hã? trouxeste pontos diferentes, porque lá está, todos estão corretos e para cada pessoa uns vão ser mais importantes do que outros. Mas esse do objetivo Sim. é bastante hum, importante. Eu acho que vai um pouco também de encontro. Lá está, um dos objetivos hum, pode ser aquilo que eu também acho bastante importante, a- óbvio, que é a sobrecarga progressiva. Hum. hum, mas pode não ser só isso. Pode ser um peso na balança, que também não é assim bastante, não é saudável, mas pode ser tamanho de pregas, pode ser uma carga num exercício, pode ser seja o que É tudo for. válido. Exato, é É tudo válido. válido. E é tudo importante para uma pessoa saber e lá está, ter um caminho para ir, porque não sabendo onde é que queremos chegar, não sabemos por onde é que queremos ir. E, e o foco é no caminho, o foco é o processo. Se nós não sabemos onde Exatamente. é que queremos chegar, não sabemos para onde é que estamos a ir, não estamos de certeza a aproveitar o processo, o caminho. Por isso acaba por não valer a pena. Acho que as pessoas que fazem só por fazer aquilo. Porque é que tu. Porque isso reflete-se na vida, Sim. honestamente. E agora é aquela parte em que nós fazemos aqui um switch para lá está. Não, estou a brincar, mas ainda bem que eu falei disto dos objetivos, porque a verdade é que uma pessoa que não consegue delinear objetivos no treino não vai conseguir delinear objetivos na vida, a nível pessoal e a nível profissional. E este tipo de pessoas são as, entre aspas, mais perigosas, porque entra no ginásio, porque é que tu treinas? Porque sim. Porque é que estás a conhecer esta pessoa? Porque sim. Porque é que te candidataste a este trabalho? Porque sim. E ao fim e ao cabo, a vida delas não tem propósito. Sim. E eu sei que isto parece um bocado dramático, passaste do ginásio para a vida, mas nós somos aquilo que fazemos e, em média, as cinco pessoas à nossa volta são as mais influentes na nossa vida. Portanto, Uhum. se tu não tiveres objetivos e as pessoas à tua volta também não, vais andar perdido. E Sim, não vais chegar sem a lado nenhum. dúvida. Não vais chegar a Outra, lado nenhum. outra das coisas que eu também acho bastante importante e que muitas das vezes não acontece no início seria não menosprezar as pequenas coisas. As pequenas coisas do género aquecer, preparar bem as estruturas antes do treino. Ahm, eu diria também a mobilidade e flexibilidade. Ahm, eu acho importante porque Aí eu discordo contigo. eu acho importante, eu explico porquê. Porque em é a meu ver, é importante as pessoas serem fortes em toda a amplitude do movimento. E se o músculo não tem amplitude suficiente ou acaba por não se as pessoas acabam por não usar a amplitude toda nos movimentos, isso pode causar, lesões e algumas diferenças, pode causar lesões, ah, que lá está, nunca é aquilo que a gente quer. Mas porquê é que então tu não concordas? Ah, eu vou falar num standpoint só de, por exemplo, culturismo e performance. Eu acho que nós devemos ter a nossa estrutura rija, por assim dizer, quando estamos a lidar com certo nível de cargas. E eu, por exemplo, sinto que quando eu aqueço, por exemplo, com aqueles aquecimentos dinâmicos e coisas assim, me solto. Ok, sinto-me solto, sinto-me bem, mas a verdade é que não me sinto seguro quando meto, por exemplo, a 50 quilos cada lado de halteres, ou não me sinto seguro quando estou a fazer uma remada ou um deadlift, porque ao fim e ao cabo, ok, a minha estrutura está solta, a minha estrutura está toda loose, mas a verdade é que eu não me sinto seguro. Portanto, eu prefiro muito mais aquecer com um exercício. Imagina que o meu primeiro exercício é supino com halteres, como está. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar duas ou três séries com muito menos peso, só para o corpo estar apto a fazer o movimento, ou seja, eu vou aquecer com o movimento. Mas isto tem tudo a ver também com os objetivos, porque um bailarino que vai ao ginásio, ele não pode deixar que o treino de força se meta na sua flexibilidade, se meta à frente da sua flexibilidade. Portanto, num caso de um bailarino ou de um atleta de futebol, ou seja o que for, eu acho que é muito importante, se calhar, o alongar, a flexibilidade e demais. Agora, por exemplo, se estivermos a falar puramente em ganhar massa muscular,
eu acho que se calhar não é tão relevante assim como se pensa. Porque, ao fim e ao cabo, quanto mais massa muscular tiveres, menos mobilidade tu vais ter. Ponto final. É que há culturistas que conseguem fazer a esparregata, mas eu sei uma mão cheia deles. Uhum. Mas lá está, isso vem com treino. Sim. Toda a gente consegue fazer esparregata desde que treine para fazer esparregata. Agora, a nível de performance, eu não acho que se calhar vá performance para ganhar massa muscular não vai ser assim tão importante. Sim, o meu aquecer era também nesse sentido, fazer o warm-up sets ou feeder sets do mesmo exercício que vamos fazer. Isto porque muitas vezes eu vejo as pessoas a chegar, meter o peso na barra e começar a treinar a sério. Pronto. Eu, Era mais nisso que eu estava a falar, mas ainda bem que explicaste bem isso. Outra coisa que eu acho, lá está, já falámos também, é a questão de não menosprezar o descanso. Ah, o corpo precisa, regra geral, assim, mais ou menos 48 a 72 horas, mais coisa, menos coisa, depende de pessoa para pessoa e depende do treino e depende de muita coisa. Mas mais ou menos por aí para realmente recuperar e estar pronto para treinar novamente o mesmo grupo muscular. E muitas das vezes as pessoas não respeitam isso como deviam. mais uma vez, eu acho que há aí uma zona muito cinzenta. É, por exemplo, eu posso dizer no meu treino, eu tinha a minha split push pull legs e eu treinava o ombro laterais, fazia no dia de push, fazia no dia de pull e no dia de perna. Sim, isso Ou vai depender seja, também do grupo muscular. Cada grupo exatamente. muscular tem o seu espectro. E nós também temos, lá está, de ouvir o nosso corpo. Portanto, nada está correto, nada está errado, desde que funcione contigo. E eu acho que, ok, sim, temos de dar muita primazia a descanso, mas o descansar é importante que dê. Porque muitas pessoas pensam, não, eu não vou treinar 6 vezes por semana, porque isso é demais, e depois eu não descanso. Não, se tu precisares treinar 6 vezes por semana, vais treinar 6 vezes por semana. Portanto, agora, aqui a questão é que cada um é como cada qual e cada um precisa de certa quantidade de descanso entre sessões. Eu não preciso de muito, por exemplo. Não preciso de muito, confesso. A não ser que esteja em prep e preciso, mas off-season eu treino 6 dias seguidos da semana se for preciso e estou bem. Mas se calhar o meu volume de treino não vai estar tão alto. A minha intensidade se calhar também não vai estar tão alta. Mas lá está, isto tem tudo a ver com as fases em que nós estamos inseridos, Pois. eu acho. Não, sim, Tudo sem depende. dúvida. Isto Tudo muito, tudo depende. depende. Não há respostas certas nem erradas. É a nossa Este, sorte. este podcast, na verdade, não serve para nada, porque nós estamos aqui, tipo, depende, depende, depende. Bem, mas olha, eu acho que é uma boa altura para a gente terminar e continuar esta conversa no próximo episódio. Parece-me bem, parece-me bem. Ok. Se nos apetecer continuar esta conversa, se nos apetecer outra conversa, Bem, espero que tenham gostado deste segundo episódio, mas foi mais o primeiro com um tema assim mais específico. Digam-nos o que é que acharam. E é isso. obrigado.